Olá, gente. Então vamos continuar com o exercício 2 da lista de apoio da semana 5. O exercício 2 diz que um chuveiro possui 20 furos circulares, cada um com 1 milímetro de diâmetro. Ele é alimentado por um cano com diâmetro interno de 1 centímetro. Então, esse é o cano que leva a água da caixa d'água até o chuveiro. E a caixa d'água, cujo nível se encontra a 5 metros do chuveiro, usar aceleração da gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado e densidade da água 1000 kg por metro quadrado, ou 1,0 gramas por centímetro cúbico, ou metro cúbico, né? Desprezar efeitos de viscosidade. Isso é um procedimento padrão para não complicar demais o exercício. Primeiro item, ele pergunta qual é a vazão do chuveiro em litros por minuto nessas condições. Bom, a princípio pode parecer um exercício muito complexo, ainda mais que a gente vai usar a equação de Bernoulli. Para quem não se lembra, não viu, não aprendeu direito, a equação de Bernoulli, ela diz que esses termos, né, e esse termo se aplica para cada ponto de um sistema de fluidos, né? Esses termos eles se mantêm constantes ao longo de todo o tubo, né, de todo o sistema por onde um fluido escoa. Então, se você pegar um determinado ponto, a pressão mais uma componente cinética, mais uma outra componente que é a pressão por conta da altura, né, diferença de nível, vai ser igual, e todo esse termo vai ser igual aos mesmos termos de um outro ponto. Aqui a gente está comparando a superfície da caixa d'água, da caixa d'água, com a saída do chuveiro. Vocês veem que são pontos distantes, tem até um encanamento entre eles, que a gente poderia estudar também, que a gente até vai estudar mais para frente. Mas como ele quer a saída, a vazão do chuveiro em litros por segundo, a gente pode pegar simplesmente o ponto inicial e o ponto final, porque vai permitir várias simplificações. Por exemplo, a pressão no ponto 1 vai ser igual à pressão no ponto 2, porque a saída do chuveiro também está exposta ao ambiente, assim como a superfície da água na caixa d'água. Então, a pressão P0 é a mesma, que é a pressão ambiente, e elas vão poder ser canceladas. A velocidade de deslocamento do fluido na caixa d'água ele é muito pequeno. Então, a gente diz que o V1 é muito menor do que V2, que é a velocidade do fluido saindo aqui do chuveiro. Então, a gente pode desconsiderar esse termo também. Então, a gente vai ficar só com, desse lado, esse ρGH. Deste lado, eu já tinha cancelado a pressão ambiente, né? Mesmo termo, valor igual, só que de lados contrários da equação, né? Mesmo sinal, então posso cancelar. Então, nesse termo, eu vou ter essa componente da energia cinética do fluido. Agora, esse termo ele vai ser cancelado porque, como eu estou usando ele como referência, a altura em relação a ele mesmo é zero. Então, esse termo vai ser cancelado. Então, toda essa equação vai ser resumida a simplesmente isso. GH igual meio ρ vezes velocidade 2 ao quadrado.
Agora percebam que eu tenho a densidade dos dois lados da equação, então ela também pode ser desprezada. Então, cancelando a densidade e jogando o 2 multiplicando para esse lado, e ao mesmo tempo isolando a velocidade, eu tenho que velocidade 2 ao quadrado será igual a 2gh. Meio confuso. GH. Então, novamente, cancelei as densidades, que estavam multiplicando, passo dividindo, posso cancelar. O 2 passei para o outro lado multiplicando, então fiquei com essa expressão. Então, a velocidade da saída da água do chuveiro será igual a 2, será igual a raiz de 2GH. Eu percebo que de uma equação imensa, eu cheguei numa expressão bem simplesinha. Então agora eu posso substituir os valores. A aceleração da gravidade é 9,8 vezes a altura, que é 5 metros. A velocidade da água saindo do chuveiro será então igual a 9,9 metros por segundo. Perceba que interessante que essa velocidade de saída ela vai depender simplesmente da aceleração da gravidade local e a diferença de nível entre a entrada de água e a saída. Não vai depender da densidade e de alguns outros fatores. É claro que a gente está trabalhando para um sistema simplificado porque a gente não considera a viscosidade. Se fosse um líquido muito viscoso, obviamente não conseguiria sair com essa velocidade. No entanto, o exercício não pergunta qual é a velocidade de saída, ele pergunta qual é a vazão de saída do chuveiro em litros por segundo. Mas calcular a velocidade de saída é o primeiro passo, porque a vazão que a gente dá em R é igual à área do chuveiro, a área de saída do chuveiro, vezes a velocidade. A gente tinha calculado que é a velocidade 2 do nosso sistema. Bom, a área de saída do chuveiro será igual a 20 vezes, porque são 20 furos, 20 vezes a área de cada um dos furinhos. Então, se eu fazer esse cálculo aqui do lado, a área de saída do chuveiro vai ser igual a 20 vezes R ao quadrado, onde esse R é o raio de cada um dos furinhos. Como cada furo tem um diâmetro de 1 milímetro, então quer dizer que o raio vai ser igual a 0,5 vezes 10 a menos 3 metros. Aqui eu já converti em metros. Então, se o diâmetro é 1 milímetro, então o raio é meio milímetro. Convertendo isso em metros, então 10 a menos 3 metros. E ao quadrado, que é da fórmula. Então, a área de saída do chuveiro vai ser igual a 1,57 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. Aqui é metros quadrados porque eu estou trabalhando com área. Então, a vazão do chuveiro será a área, que eu acabei de calcular, 1,57 vezes 10 menos 5, vezes a velocidade, 9,9 metros por segundo. Então, a vazão será, então,
1,56 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. Eu acho que eu cometi um engano. Eu falei que o exercício pedia em litros por segundo, mas na realidade é litros por minuto. O exercício pede essa vazão em litros por minuto. Então a gente tem a vazão agora, só que em metros cúbicos por segundo. A gente tem que transformar isso em litros por minuto. Então, vamos fazer passo a passo, porque esse daqui é um pouco mais complicado do que a conversão normal. 1,56 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. No final, eu tenho que ter litros por minuto. Bom, de metros cúbicos para litro é fácil, por quê? Vocês podem lembrar da caixa d'água. A caixa d'água normalmente tem 1 metro cúbico ou 1000 litros. Então a gente sabe que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Agora, normalmente a gente sabe a conversão de segundos para minutos. Dificilmente a gente faz... aliás, a gente sabe quantos segundos tem um minuto, mas a gente não sabe quantos minutos tem em um segundo, que é uma ideia contrária. Então, se em um minuto eu tenho 60 segundos, quantos minutos eu terei em... Quantos minutos eu terei em um segundo? Então é só fazer uma regra de 3 simples e a gente vai encontrar que x é igual a 1 sobre 60. Então aqui embaixo ficaria 1 sobre 60. Você dividir por 1 sobre 60 é a mesma coisa que você multiplicar por 60. Ou você pode fazer direto essa conta e vai chegar em torno de 1,6. 7 vezes 10 a menos 2. E esse valor você pode colocar aqui embaixo. Ou senão você pode simplesmente multiplicar em cima por 60. O que for mais fácil para você, mas o resultado deve ser o mesmo. Então, esse meu valor em litros por minuto, eu teria que multiplicar esse 1,56 vezes 10 a menos 4, vezes 60 e vezes 1000. Então, a vazão será 9,36 litros por minuto. Tudo bem? Espero que vocês não tenham tido muita dificuldade, mas provavelmente a parte mais complicada desse exercício é a conversão de unidades. Mas prestem muita atenção, façam passo a passo, que dificilmente vocês vão errar. No item B, ele pede para calcular a pressão manométrica na saída do cano, desprezando a pequena diferença de altura entre este ponto e a saída dos furos. Quando ele fala pressão manométrica, ele quer dizer simplesmente a pressão local menos a pressão atmosférica. Essa é a pressão manométrica.
Assim como no item anterior, a gente vai ter que calcular a velocidade de saída, né, ou de deslocamento em determinado ponto. Mas uma coisa que eu já posso ir adiantando é que a vazão, a gente representou por R, será igual à razão que eu estou considerando do cano. A vazão, embora as velocidades não sejam iguais, né, para esses vários pontos do sistema, eu sei que a vazão vai ser a mesma. Se vocês se lembram, a vazão tem que ser a mesma, porque não pode ter acúmulos ou vácuos, né, criados no meio de um sistema de escoamento. Então, se aqui, descendo da caixa, está vindo 10 litros por segundo, por exemplo, então aqui nesse cano está passando 10 litros por segundo e aqui no chuveiro está passando 10 litros por segundo. A vazão tem que se manter constante, porque se a vazão aqui fosse maior do que aqui, quer dizer que teria um acúmulo. Então, se vocês se lembram, é sempre uma questão de gargalo, né? O limite que, digamos assim, vai permitir saída, né? Percebam que aqui o que provavelmente está limitando são os furos do chuveiro, então é eles que vão ditar qual vai ser a vazão em todo o sistema. A questão é que a vazão aqui vai ser a mesma vazão em todos os outros pontos. Esse aqui é o importante a ser observado. Pois bem, já que eu determinei que a minha vazão no cano, né, é a taxa com que a água passa no cano vai ser igual à vazão de saída do chuveiro, e também sei que a vazão vai depender da área do cano vezes a velocidade. A gente vai chamar de VC, velocidade de deslocamento da água no cano. E do outro lado temos a razão de saída com a área de saída, a gente também já tinha determinado, vezes a velocidade de saída, que também a gente já tinha determinado. Então o que eu quero aqui é saber qual é a velocidade de deslocamento da água dentro do cano. Então, vou isolar a velocidade do cano. A área da saída a gente já tinha calculado, a velocidade também de saída a gente já tinha calculado, e agora a gente precisa calcular a área do cano. É a mesma coisa que a gente calculou para a área do chuveiro, né? Eu sei que eu usei o mesmo índice aqui, espero que vocês não se confundam, mas aqui eu estou considerando que é a área do cano, não a área do chuveiro. A área do cano a gente pode calcular aqui embaixo, vai ser igual a πr ao quadrado, normal, vai ser igual o raio do cano, dado que o diâmetro do cano é 0,01, que é 1 centímetro. Mas como eu preciso do raio, então o valor será a metade desse. Ficará meio centímetro, né, o 0,005 metro ao quadrado. Então, a área do cano será igual a 7,85 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. Então, jogando agora todos os valores que eu conheço aqui, eu tenho que a velocidade de deslocamento da água
no cano será igual à área de saída, que é 1,57 vezes 10 menos 5, dividido pela área do chuveiro, que eu acabei de calcular, 7,85 vezes 10 a menos 5, vezes a velocidade de saída da água, 9,9 metros por segundo. Fazendo essa conta, eu tenho que a velocidade de deslocamento da água no chuveiro é de 1,98 metros por segundo. Aqui há um resultado interessante para ser observado. A área do cano ela é bem maior, que era esperado, do que a área de saída, né, dos buraquinhos do chuveiro. Muito maior. Então quer dizer que a velocidade, por outro lado, vai ser inferior. Porque lembram, a vazão tem que ser a mesma. Então, para compensar essa diferença, né, da área, da seção do cano e dos furinhos, então a velocidade de saída do chuveiro tem que ser muito maior do que a velocidade de deslocamento dentro do cano. Então isso é um resultado esperado. Se por acaso esse resultado fosse maior do que a velocidade de saída, quer dizer que a gente teria errado alguma coisa durante os cálculos. É sempre importante ficar esperto nas interpretações para a gente não cair em erros básicos. Bom, agora que eu tenho a velocidade de deslocamento da água no cano, então eu posso aplicar novamente a equação de Bernoulli, só que ao invés de considerar o nível da caixa d'água, né, e a saída do chuveiro, eu considero o cano e o chuveiro. Bom, agora, adaptando essa equação para essa nova situação, a pressão dentro do cano não é mais a pressão atmosférica, uma vez que o cano não está diretamente exposto à atmosfera. Então ele vai ter uma pressão dele, uma pressão característica. A velocidade de deslocamento da água dentro do cano a gente acabou de calcular. E a altura do cano é igual à altura da saída, uma vez que o exercício falou para a gente desconsiderar a diferença entre a altura do cano e a altura do chuveiro, porque por ser muito pequena. Então, novamente, a gente vai simplificar bastante essa equação e a gente vai chegar à seguinte. P1 mais meio de ρ V1 ao quadrado. Esse termo, como eu falei, ele vai ser descartado porque a altura vai ser considerada zero, né? Então qualquer número multiplicado por zero é zero, igual P0 mais meio de ρ V2 ao quadrado mais zero, porque a gente está usando esse ponto também como referência. Significa que a diferença de altura entre esse sistema, que é o sistema do cano, e esse sistema, que é o sistema da saída, é zero. Como eu tinha falado, o que ele quer aqui é a pressão manométrica, que é justamente a diferença entre P1 e P0. Então eu passo simplesmente o P0 para esse lado, subtraindo, e é justamente esse termo que eu quero calcular. Então eu vou passar agora esse termo para este lado. Vai ficar meio
Percebam agora que eu posso deixar esse meio de ρ em evidência. Vai ficar meio de ρ, V2 ao quadrado, menos V1 ao quadrado. V1 menos P0 será igual. Vou substituir agora pelos valores que eu tenho ou que foram fornecidos. A densidade da água é 1000 kg por metro cúbico. Velocidade no ponto 2, que é a saída do chuveiro, é igual a 9,9 ao quadrado, menos a velocidade no cano é igual a 1,98. É isso mesmo. Ao quadrado. Então, P1 menos P0, que é a pressão manométrica, será igual a 4,7 vezes 10 a quarta Pascal. Então é isso. Porque usando as unidades do sistema internacional, né, metros, quilogramas por metros cúbicos, para a densidade, em metros por segundo para a velocidade, eu já vou ter de saída, né, dessa unidade dessa pressão, vai ser em Pascal, que é Newton por metro quadrado. Tá legal? Então essa é a resposta final desse exercício, espero que vocês tenham entendido. Dúvida, vocês podem mandar pelo WhatsApp, pelo YouTube. E aí então a gente se vê no próximo e último vídeo, né, que vai ser os exercícios, os exercícios da lista de apoio da semana 6, uma vez que da semana 7 já está disponível no canal. Então, até a próxima. Muito obrigado pela atenção.